Permanecei em mim. Nos capítulos 14 a 16 do Evangelho segundo João, ouvimos o Senhor Jesus a sós com seus discípulos despedir-se, reconfortá-los e dirigir-se-lhes às suas últimas recomendações. Várias vezes insiste sobre a grande necessidade de permanecerem nele, porque disto resultará a bênção para as suas vidas. Permanecei em mim, disse-lhes, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João, capítulo 15, versículos de 4 a 7. O apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava, tendo ouvido essas palavras de adeus da boca do Senhor, compreendeu a importância delas. Em sua epístola, lemos: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. 1 João 2, versículo 6 e versículo 28. E capítulo 3, versículo 6. Já que esses versículos nos falam de bênçãos das quais gozaremos se permanecermos em Cristo, bem faríamos em examinar detalhadamente o que significa essa condição estabelecida pelo Senhor: permanecei em mim. Essa expressão implica, assim, compreendermos um andar bem próximo de Cristo e uma estreita intimidade com Ele, situações nas quais a alma encontra suas delícias ao provar todas as suas perfeições morais. Permanecer em Cristo supõe um coração em comunhão com Ele, um coração que se compraz em confiar nele e aprender dele. É viver sob a influência de sua presença experimentada pela fé. Se um crente piedoso estivesse de visita em nossa casa, não teria sua presença uma influência positiva sobre cada um dos membros da família? Provavelmente teríamos mais cuidado do que de costume no que diríamos e faríamos. Se a presença de um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, pode ter tal efeito, com muito mais razão teria se a cada instante tivéssemos mais consciência de que Jesus mesmo está presente conosco. É certo que lembramos com vergonha o fato de termos pronunciado palavras duras e inconvenientes numa dada ocasião sob a influência do orgulho ou do ciúme. Perguntemo-nos: que teria acontecido se o Senhor tivesse estado de uma maneira visível conosco? Reconhecemos que muitas palavras jamais teriam sido pronunciadas. Elas foram pronunciadas porque não havia fé em sua onipresença e em sua majestade. Que bom é lembrar que o Senhor, ainda que invisível aos nossos olhos, sempre ouve, vê e conhece tudo. O salmista sabia disso, motivo pelo qual suscita a questão: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? O Senhor conhece os pensamentos do homem. Salmo 94, versículos 9 a 11. Estejamos, pois, conscientes de que Ele escuta o que dizemos e vê o que fazemos e sabe o que pensamos. Nossa vida estará, então, sob a bendita influência de Sua presença e nós permaneceremos nele. Quais são as bênçãos que expressamente foram prometidas
se permanecermos nele? Primeira, daremos muito fruto. Se permanecermos em Cristo, daremos fruto. Em João 15, esse fato é apresentado de uma maneira negativa e de uma maneira positiva. E isso para nos mostrar a sua grande importância. É-nos dito primeiro que não podemos dar fruto se não permanecermos em Cristo. Logo, que daremos muito fruto se permanecermos nele e ele em nós. Gálatas 5, 22 a 23 nos ensina que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas preciosas qualidades descrevem de fato a beleza moral de Cristo. Assim, aprendemos que os frutos que produzem aqueles que permanecem em Cristo consistem em reproduzir na vida pessoal os mesmos caracteres dele. Nessa passagem de Gálatas 5, o fruto não é o serviço nem o exercício de um dom, por mais importantes que estes sejam em si mesmos. Os dons não são compartilhados igualitariamente, enquanto todos, jovens e adultos, temos a possibilidade de expressar em nossas vidas alguns traços de beleza moral de Cristo. A manifestação, por mais débil que seja, das características de Cristo, sabe como um fruto ao Pai e se estende como testemunho no mundo. Por isso somos deixados neste mundo de trevas morais, a fim de ser luzes que manifestam algo da beleza de Jesus. Isso só é possível quando permanecemos nele. Para manifestar as qualidades de Cristo, não é suficiente tratar de imitá-las. O segredo para ser transformados de glória em glória na sua própria imagem moral. 2 Coríntios 3:18. É procurar a sua presença e nos submeter à sua influência ao permanecermos nele. Se ver pudesse de tua ternura todo o reflexo, ó Salvador, minha alma inundada de tua doçura saberia te amar com mais fervor. Segunda promessa, nossas orações serão ouvidas. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Por meio desta promessa, o Senhor nos ensina qual é a condição para que as nossas orações sejam ouvidas, sob a bendita influência da sua presença. Nossos pensamentos e sentimentos são moldados por seus pensamentos e sentimentos. E então, as nossas orações serão feitas segundo a sua mente. Se oramos estando assim cheios de Cristo, obteremos resposta para as nossas orações. Terceiro, o nosso andar será conforme o seu pensamento. O apóstolo João nos diz em sua epístola que o fato de permanecermos nele nos leva a andar com ele como ele andou. 1 João 2,6. Como Jesus andou, leiamos o que ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 4, versículo 34. Ao falar do Pai, o Senhor podia declarar: eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. O crente encontra em Cristo o perfeito objeto e o perfeito modelo para o seu andar. Paulo exorta também os crentes de Éfeso, dizendo-lhes: andai em amor, como também Cristo vos amou. Efésios 5:2. Podemos dizer que um dos traços constantes da vida do Senhor Jesus era a total ausência da vontade própria. Ele fazia a vontade do Pai e servia aos demais com amor. Não podemos imitá-lo, senão à medida que permanecermos nele. Quão bom é fazer como Maria, quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Lucas 10, 39. Assim,
sob a influência da recordação de seu caminho, da contemplação de cada um dos seus passos, da atenção prestada às suas palavras de amor e de graça, da visão de sua mão estendida para abençoar, somos transformados à sua imagem e permanecemos em Cristo e Cristo em nós. Podemos conhecer perfeitamente as doutrinas do cristianismo, guardar com fidelidade as grandes verdades da nossa fé e, contudo, como alguém expressou, nenhum conhecimento, por mais justo que seja, nenhuma inteligência, por mais lúcida que seja, jamais poderão imprimir em nossa alma as pegadas do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Se queremos levar esta marca, é-nos necessário viver em sua companhia e andar com Ele. Cada um de nós é mais ou menos formado por aqueles com os quais vivemos. O caráter de alguém a quem visitamos com frequência tenderá a ser o caráter que refletiremos. Se queremos nos assemelhar a Cristo e andar como Ele andou, devemos permanecer em Cristo e andar com Ele. Quarta promessa: esperaremos o Senhor com fervor. O apóstolo João nos ensina também que, se permanecermos em Cristo, o nosso andar será tal que os nossos líderes não se verão cobertos de vergonha na sua vinda. 1 João 2:28. E certamente ocorrerá o mesmo conosco, em nosso andar, em nossos caminhos, em nossas palavras e em nossa maneira de agir. Há coisas com frequência aceitas como normais pelos homens e até pelo povo de Deus, porque a examinamos e julgamos ligeiramente segundo as normas humanas. Contudo, se formulássemos um juízo sobre nós mesmos, sobre as nossas palavras e nossas veredas à luz da glória que será manifesta na vida de Cristo, não teríamos muitas coisas que condenar e confessar com vergonha, as quais estão abaixo do nível da glória que virá. Andemos sob o nosso próprio juízo à medida que permanecemos em Cristo e submetidos à influência de sua presença e, consequentemente, seremos preservados de tudo o que poderia ser para nossa vergonha em sua vinda. Quinta promessa: seremos preservados do pecado. O apóstolo João ainda lembra que todo aquele que permanece nele não vive pecando. 1 João 3, versículo 6. Os versículos precedentes explicam o que o Espírito de Deus entende por pecado, pois lemos no versículo 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Dito de outro modo, o princípio mesmo do pecado é fazer a sua própria vontade sem levar em conta Deus ou o homem. O mundo que nos rodeia está marcado pela iniquidade, já que cada um faz o que lhe agrada. Por isso, apesar da civilização, da educação e das leis, a organização do mundo se desintegra. As nações, a sociedade e a família se desintegram mais e mais. Onde quer que prevaleça o espírito da iniquidade, vida sem lei, sem sujeição e sem freio, produz-se a ruína no mundo. Mas os crentes também estão em perigo de ser alcançados pelo espírito do mundo que os rodeia. Pode suceder que, por falta de vigilância, os mesmos princípios de iniquidade levem a dissensões e divisões no meio do povo de Deus. Se em uma escola os alunos tivessem a liberdade para fazer o que quisessem, isso resultaria numa enorme desordem. Se cada membro de uma família seguisse a sua própria vontade, essa família se veria desintegrada, e se cada indivíduo de um grupo de crentes fizesse a sua própria vontade, também se produziria uma desordem. O espírito de iniquidade em qualquer esfera resulta na desintegração. Devemos ter cuidado, porque quanto maior for a sinceridade daqueles que seguem a sua própria vontade, maior mal causarão.
Não existe maior causa de divisão entre o povo de Deus que a própria vontade de um homem sincero. Como então podemos escapar do maléfico princípio da iniquidade e da obstinação da própria vontade? Unicamente se permanecermos em Cristo e se nos mantivermos debaixo da influência daquele que podia dizer: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6, versículo 38. Eis aqui então os benditos resultados que as Escrituras nos apontam quando permanecemos em Cristo. Nossas vidas darão fruto, algo da excelência de Cristo. Nossas orações receberão uma resposta. Nosso caminho refletirá algo da beleza de seu andar. Nossos caminhos serão compatíveis com a glória vindoura. Nosso andar será preservado de cair no pecado, cuja origem diabólica é a causa profunda da ruína do homem e dos terríveis sofrimentos que ele padece nesse mundo. Quão importante é então estar atentos à palavra do Senhor, quando diz: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículos 4 e 5. Podemos possuir dons, ter zelo, possuir muito conhecimento e uma larga experiência cristã, e contudo não podemos fazer nada separados de Cristo. O dom, o conhecimento, o zelo não dão nenhum poder, não nos fazem capazes de dominar a carne, de rejeitar o mundo ou de escapar das armadilhas do diabo. Sem Cristo, tropeçamos na menor prova e caímos nos maiores pecados. Já que não podemos fazer nada separados de Cristo, busquemos com toda diligência permanecer nele todo o momento de nossas vidas. Que de ti nada possa separar-me. E se de novo, Senhor Jesus, em minha fraqueza voltar a desviar-me, faze que muito breve volte a tua luz.